Boa noite, iniciando mais uma transmissão do Hipersinapse. Hoje, dia 18 de fevereiro de 2024. E antes de tudo, né, pedir que quem quiser participar enviando mensagens, tanto pelo chat do YouTube quanto pelo nosso WhatsApp, pode optar pela segunda opção aqui, através deste número que está aparecendo aí na tela agora, o 67982198858. Esse é o nosso WhatsApp, que também é o nosso Pix. Se você acha que o nosso canal merece aí uma contribuição para poder se manter aí, né, com as próprias pernas, você pode doar em qualquer valor nesse Pix aí, que é o 67982198858. E hoje também temos uma novidade aqui no canal, né? Que esse é o primeiro episódio do canal que está sendo patrocinado. E o patrocínio é do Los Hermanos Parrilla, do nosso amigo Rafael, que está fazendo uma parceria aí com a gente e que está patrocinando o episódio de hoje. Então, se você não conhece ainda o lanche do Los Hermanos, aqui nós recomendamos a vocês que conheçam, que é um excelente lanche. E um abraço aí pro Rafael, que quem sabe, né, Rafael, vamos firmar uma parceria aqui. Tô engasgando aqui com a palavra. Então é isso. Muito obrigado aí ao patrocínio do Los Hermanos. Bom, gente, hoje nós temos aqui a presença da minha querida amiga Maria Isabela Matos, que já faz tempo que estamos planejando, né, Maria? Podcast não sai, né? Agora saiu. Agora saiu. Então, vou pedir que você se apresente, né, para a galera, para quem não te conhece ainda ou para quem te conhece, mas não te conhece bem o bastante. Por favor, fique à vontade. Olá, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui no podcast do Debson, no Hipersinapse. Meu nome é Maria Isabela, eu tenho 26 anos, sou formada em Direito, também sou especialista em oratória e também trabalho como digital influencer. Tá certo. É engraçado que você não vai precisar falar a idade, né? Falei, já entreguei já. Já entregou o ouro pra galera. Bom, eu chamei a Maria Isabela, né? Eu tava até conversando com ela desde o início sobre a vinda dela aqui, porque uma coisa que eu sempre quis fazer, né, em relação a este podcast, né, também trazer meus amigos aqui pra gente bater um papo assim, né, de forma descompromissada. E eu sei assim que às vezes os podcasts, né, eles focam muito nessa questão de ter uma temática, de trazer alguém dentro de um tema. É claro que isso também é válido, né? E isso já aconteceu aqui no Hipersinapse. Algumas vezes até coincidentemente eu trouxe amigos aqui que dominavam um determinado assunto e acabou virando uma conversa temática dentro de um tema específico. Mas esse ano eu pensei assim, vou fazer diferente em relação ao que já foi feito no passado no próprio Hipersinapse. E semana passada, né, esteve aqui o Levi. O Levi, ele é um amigo meu de longa data, professor também, e é uma outra pessoa também que fazia muito tempo que eu queria ter a oportunidade de trazer, e ele veio, e foi um bate-papo, né? Assim, eu trouxe não como alguém para desenvolver um tema, uma ideia, tal, mas alguém para bater um papo mesmo. E seguindo essa linha, tá aqui comigo a Maria Isabela. E para a gente começar a conversa, né, para que a galera que está nos assistindo possa interagir conosco também, vamos falar um pouquinho, Maria, primeiramente, né, de como nós nos conhecemos. Que tem, assim, são dois momentos, né? Quando nos conhecemos e quando passamos a ter amizade. Vamos ver, conte a sua versão. Vamos ver a minha versão se bate com a sua, né? Sim.
Eu acredito assim, você primeiro teve amizade com a minha mãe, né? Isso. Foi através da minha mãe. Época do Bar Brasil. Época do Bar Brasil. Melhor fase da nossa vida. Precisamos falar disso, Oswaldo, época do Bar Brasil. E depois disso passou os anos, né? A gente se encontrou na festa do Sinted, né? Festa do Sinted, Melhores isso. festas também do Sinted, muita festa boa. Sim. E foi aí que a gente fez amizade, né? Juntamos uma turma bem bacana, viramos Verdade. todo mundo amigo aí. Estamos até hoje. Tem mais alguma coisa que eu esqueci? Não, acho que é isso mesmo, né? Porque, de fato, assim, eu tinha Melhor muita... fase, inclusive, viu? Verdade. Melhor fase. Eu tinha muita amizade com a Marli, né? Que é a mãe da Maria. Bom, na verdade, assim, a minha amizade com a família da Maria é já de bastante tempo. Então, assim, o Zezão, que é tio dela, a Margarida, que é tia também, o Joaquim. O Joaquim foi meu professor, inclusive. Não fala idade aqui não, hein? Não, já falou a idade de uma vez, já tá bom, né? Então, assim, é uma família com quem eu tenho muito contato. Acho que dos seus tios, o que eu menos tive contato, assim, foi com o Sidão. É o Sidão, que é o mais velho. Só com ele, sim. com o Cido, que eu não tive muito contato. Embora conheça também, Sim. né? Tenha algum contato, mas... contato assim mesmo, de conversar, de bater papo, de ter sido aluno, como foi o caso do Joaquim... É mais a... Se ele estiver assistindo aqui e falar, o Devson foi meu aluno, ele vai ficar... Aí, e também assim, né? Sempre tive contato com os tios, né? Mas depois, nessa fase do Bar Brasil, teve uma aproximação muito grande. Que assim, eu tinha uma turma de amigos que, entre eles, estava a Marli, né? E a gente sempre ia pro Bar Brasil, a gente sempre tava lá no final de semana, eu, ela, a Rosana. Era uma turma bem legal, assim, a Vera Viana. Nossa. Era uma turma muito boa e a gente sempre tava junto ali. E aí, depois o Bar Brasil acabou fechando, né? A turma acabou dispersando, a Marli acabou se envolvendo em um relacionamento, a Rosana também acabou se envolvendo em um relacionamento. Cada um tomou um rumo diferente, né? Só eu que fiquei... Ficou solteiro, né, Debbie? Basicamente, né? Mas, enfim... E aí depois... E nessa época, né, que a gente frequentava o Bar Brasil, que nós estávamos lá, né? Foi nessa época aí que eu conheci a Maria Isabela e depois a Beatriz foi minha aluna. Foi sua aluna, né? Ela foi minha aluna no Objetivo. E... Bom, aí claro, né, assim, naquela época a Maria Isabela ainda era adolescente, ela saía com a mãe, mas... Só novinha, gente. Mas ela tinha uma outra... a vibe era outra. Turma, era uma outra cabeça. E aí a gente... não tinha muito contato, obviamente, porque a diferença de idade ali naquele momento, ela não tinha como conciliar, né? Não tinha como criar uma amizade ali, porque eram momentos diferentes, cada um estava num momento particular da sua vida, né? Cada um na sua fase ali. Aí depois, foi em 2019... Foi, acho que 2019. Foi 2019, isso aí eu lembro... Confraternização do Sinted, Exato. Muito boa. Aí teve muito uma confraternização, né, dos funcionários públicos lá no Sinted. A Marli é professora, eu sou professor, estávamos lá, aí a Maria Isabela foi acompanhando a mãe e naquela situação... nós tínhamos amigos em comum, né? Tinha. E nisso daí, Criou a amizade. Nesse meio aí, a gente acabou se aproximando e criando amizade. Estamos aí até hoje. Até né? hoje. E desses... bom, vai fazer 5 anos, né? Que nós somos amigos de fato, né? Nesses 5 anos, Maria, quais momentos marcantes, assim, você... considera dentro desse período de tempo que a gente tá aí no desenvolvimento dessa amizade aí? Os momentos mais marcantes da nossa amizade? Olha, a gente já passou muita coisa junto como amigo, viu, gente? Mas eu acredito, assim, que você teve aí nos bons momentos, nos maus momentos também, né? Deve sempre presente, vou falar, assim, os concursos da vida. Você sempre me apoiou, sempre esteve junto comigo, né?
Acredito que também as datas especiais, a gente junto, os melhores rolês a gente teve, as festas que a gente ia junto. O Bar Brasil não era a época ainda que a gente se encontrou. Mas temos sempre boas conversas também, né? A gente sempre tá junto, então tem sempre muita coisa pra gente conversar. Mas eu acho que principalmente no meu momento de estudo. Isso aí você me influencia bastante, você sabe. Até você falar do Bar Brasil, o Bar Brasil foi muito marcante pra nós dois. Isso aí. Mas assim, de forma distinta, né? Pra mim, foi marcante de uma forma, pra você foi marcante de outra, Que assim, a sua fase era da minha mãe, né? Isso. A minha já era outra. Mas acabou que a gente, por coincidência, teve essa fase do Bar Brasil que marcou as nossas vidas. Sim. Separadamente, e depois da amizade que a gente viveu momentos que foram marcantes para ambos, né? Sim. O Side Play, que eu não sei quem que é. Também tô tentando descobrir aqui. Esses mandando boa noite. Mandando boa noite, Side Play. Se você puder nos dizer seu nome. Ó o Levi aí, ó. Boa noite, pessoal. Tá mandando o Levi. Boa noite, Levi. Boa noite, Levi. Seja bem-vindo aí mais uma vez ao Hipersinapse. Eu já falei até pro Levi que a gente vai marcar uma outra conversa aí que papo rende também. Pessoal, também lembrando aqui que se vocês quiserem mandar mensagem pelo nosso WhatsApp, é esse número que tá aqui, ó, na tela aqui, 67982-198858. Se quiserem mandar mensagem de áudio, eu acho que eu consertei o áudio do WhatsApp aqui no OBS, né? Não tenho, assim, certeza, mas eu acho que tá resolvido. Deixa eu ver aqui que eu tô vendo aqui que tá dando uma... Pera aí que eu vou... Já tô vendo que tá dando um BOzinho aqui no... WhatsApp, áudio... Deixa eu colocar aqui o monitor de áudio. Não funciona. Quer dizer, não sei, né? Deixa eu tentar isso aqui. Bom, acho que tá funcionando. Acho. Espero que sim. Mas enfim, voltando aqui pra conversa, porque senão eu vou ficar perdendo meu tempo aqui com esse negócio. Mas o WhatsApp não vai, né? Não vai dar certo. Sobre o negócio de estudo que você falou, né, Maria? Não tem nem como falar que não foi marcante, né? Porque passamos aí alguns perrengues. Passamos perrengues na aí, vida, né? De né? qualquer concurseiro normal. Normal. Eu acompanhei a Maria Isabela em algumas situações aí de concurso, prova da OAB, tive aí nessa situação de ser o acompanhante da Maria, né, nas viagens, nos apoios, às vezes até colaborando com o estudo dela de alguma forma. E realmente foi uma fase assim também bem marcante, porque se acompanhar, né, assim, a jornada de alguém que está buscando, né, vamos dizer assim, uma situação que seja mais confortável, né, no sentido de você ter um trabalho mais assertivo ou de ter um recurso em mãos, como seria a OAB, né, a licença da OAB, para mim, né, que sou professor, acompanhar esse tipo de jornada é muito gratificante. E as frustrações que eventualmente você viveu, eu também senti essa frustração, porque a gente sabe que não é fácil você se dedicar, ficar ali, né, horas e horas estudando, dedicar, né, uma grande parte do seu tempo ao estudo e eventualmente não conseguir alcançar o objetivo desejado. Muitas pessoas, né, passam por isso. Tem até um amigo meu, né, o Regis, que ele teve uma fase de concurseiro, só que ele acabou desistindo. E uma coisa que ele sempre falava é assim: respeite a fila, que é uma coisa que concurseiro fala, né, porque
antes de você já tinha outros estudando há mais tempo. Sim. Então, quer dizer, na somatória do tempo, essa pessoa vai ter mais chance do que a gente. E cada um tem seu tempo, né? Exato, cada um tem seu tempo. Eu acredito naquela frase também que fala assim, só não consegue quem desiste, né? Quem persiste, uma hora vai. Ó, o Sideplay tá dizendo aqui, né, que é o Daniel, né? Eu tô vendo isso aqui também. Eu preciso mudar o nome desse trem. Quem que é Daniel, gente? Peraí, tô tentando me... É o Daniel Silva, fotógrafo, que é fotógrafo? o do PTcast, ele. Nosso parceiro aqui. Ele perguntou assim, Maria Isabela, pretende ingressar na carreira política? E Olha, aí, Maria? Daniel, vou ser sincera com você. Inclusive, eu e o Davidson, recentemente, a gente até comentou sobre isso, né? Que vieram me perguntar se eu ia sair pra política, se eu ia sair pra vereadora. Mas não, apesar da família de políticos aí, eu não pretendo, Daniel. Pelo menos não por agora, viu? Ó, o Levi tá falando aqui, né? Bar Brasil, altas histórias. Que tempo bom. Nossa, altas histórias mesmo, gente. Rendeu história pra todo mundo, Bar Brasil. Eu até imaginei que em algum momento alguém fosse perguntar pra você sobre essa questão da política. Porque recentemente a gente falou sobre isso também. Nós conversamos a respeito e assim, parece até meio óbvio pelo fato de que quem conhece a Maria Isabela e conhece a família dela, sabe que a família da Maria Isabela é uma família que tem envolvimento com a política municipal já há muito tempo. Então, assim, podemos dizer que é uma das famílias mais tradicionais da política municipal. Então, é meio que óbvio, assim, que alguém fosse tocar nesse ponto. Eu já estava esperando este momento. Aí aparecia essa pergunta, né, dela ingressar na carreira política. Eu também já passei por essa situação de perguntarem para mim se eu ia, né, porque às vezes você é professor, você é conhecido e tal. E teve uma época na minha vida que eu estava mais próximo à vida política, né? Inclusive, era uma época, assim, que eu estava muito próximo de sua família, inclusive. Sim. E assim... E naquela época, né, muitos de nós, os meus amigos, né, eles vinham me perguntar, você não vai... Sai candidato, vinham com esse papo, sabe? E eu, desde aquela época, assim, apesar de gostar muito de política, mais naquela época do que hoje, né? Não que eu não goste, ainda gosto de ler sobre, de pensar sobre, de conversar a respeito. Mas naquela época, né, eu tinha uma participação mais ativa ali nessa coisa de bastidor, de participar mesmo, né? Tanto que teve um momento ali, eu me lembro o ano, 1996. Nossa Senhora. Nós estávamos na lanchonete do Maurão. Maurão, um abraço. Maurão vai vir uma hora aqui também, até porque ele já colocou o nome dele como pré-candidato a prefeito. Eu recebi ontem Olha só. uma imagem, um cartazinho dele, um flyer, né, anunciando isso. E eu pretendo trazer os candidatos, pré-candidatos para vir conversar aqui comigo, né? Então já tá feito o convite aí, tá, Maurão? Depois a gente vai organizar a data aí, assim como para os demais candidatos, tá? Já aviso que o convite será para todos, sem discriminação. E então naquele ano, 1996, era ano eleitoral, era ano para política, eleição municipal. Sim. E aí veio esse papo, um de nós, a minha turma de amigos ali, um de nós tem que ser candidato para representar a gente e tal, não sei o quê. Eles queriam eu, a princípio. Só que eu, assim, relutei. Falei, não é isso que eu quero, tal, não é minha vibe essa daí. Apesar de você entender muito sobre o assunto, que a gente sabe que você entende bastante sobre o assunto. E aí eu fiquei meio assim, sabe? Tipo, não sei, não quero isso. Aí o Maurão falou, não, se você não sair, eu saio. E foi quando ele saiu a primeira vez, né? Porque eu falei, não vou, então pode já ajeitar a sua campanha aí, porque eu não vou sair. Ele saiu a primeira vez naquele ano, ele não foi eleito, na eleição seguinte ele se tornou vereador, depois ele foi mais uma vez vereador, né? Mas tá aí envolvido com a política até hoje, já foi candidato a vice-prefeito, né? Na última eleição municipal ele foi vice da Cirlei Melo, né? Sim. E agora ele está anunciando a candidatura dele a prefeito. Vai sair novamente, Vai sair novamente, vai tentar mais uma vez. Então, assim, de vez em quando eles barram com essa questão também. Eu sei que, ainda mais agora, né? Que certamente... Ano político, ano de eleição.
Você já, em cada esquina que você passa, Maria Isabela, você não vai... Eu tava esperando essa pergunta também, porque recentemente a gente falou sobre isso. E já tinham me perguntado, já tinha ouvido falar, né? O pessoal perguntando o achismo, né? Vai ser pra vereadora, né? Já tinha ouvido isso também. Só que não. Pelo menos eu não. Agora da família eu já não sei. Acredito que não também esse ano. Será que não sai ninguém da sua família esse ano? Eu acho... Não sei, Deb, mas eu acho que não. Mas temos aí alguns do partido, né? Mais jovens que tá vindo aí. Mulheres, que é o que a gente precisa também na política. Eu acredito que as mulheres têm que investir mesmo. Então tem algumas vindo aí. Até... Eu tenho conversado, assim, com várias pessoas na cidade que são aí... prováveis candidatos, candidatas, inclusive algumas delas já estiveram aqui no Hipersinapse e estarão novamente, né? Porque ainda mais, como eu disse, eu quero trazer os pré-candidatos aqui, tanto a prefeito como a vereador, para bater um papo, para, assim, primeiro dar a oportunidade da pessoa se apresentar, para, pelo menos assim, vamos dizer, para o meu nicho, né, de amigos, de contatos, de seguidores, né? É uma forma da pessoa se apresentar. E também seria assim, um momento onde eu pretendo assim, fazer vários questionamentos, porque eu acho importante também que a pessoa ela se disponha a passar por uma, vamos dizer assim, uma prova de fogo. Não que eu vá fazer perguntas escabrosas e tal, mas assim, perguntas que são básicas e que eu já cansei de ver em inúmeras eleições que eu já acompanhei na minha vida, de ver gente que não tem o menor preparo para assumir um cargo público, ainda mais um cargo de vereador ou até mesmo um cargo de prefeito, gente que não está preparada e quer sair, não conhece o básico. E assim, aí eu acho que é importante que a pessoa ela tenha esse entendimento, que ela saiba qual é o papel que ela vai exercer, uma vez sendo eleita vereadora, uma vez sendo eleita prefeito, não importa. E para ela mostrar aqui no podcast também as ideias dela, qual o objetivo dela na política, que a gente precisa saber quem são os nossos candidatos, né? Sim, exatamente. Precisa mesmo, então isso é interessante pro podcast e pra gente que assiste. Então vai ser assim um momento assim para que as pessoas tenham a oportunidade de realmente se apresentar, mostrar que estão preparadas para exercer aquela função e apresentar as ideias que elas pretendem realizar. Isso é outra coisa também. Eu já vi muito candidato a vereador prometer coisa que não é da alçada dele. Então, fala assim, olha, eu já... Que antes de se eleger, promete, aí chega depois que se elege, não cumpre. Exato. Então. Eu já peguei vereador assim que... E acontece muito, né, gente? Aliás, vamos combinar que acontece muito. Acontece muito. Vereador não, né? Candidato a vereador, na época, em outras épocas aí, que fizeram promessas que, assim, é só o Poder Executivo que pode realizar. Ou que não está na alçada dele enquanto vereador, por exemplo, que depende de uma ação de algum ministério do governo federal ou de uma ação de alguma secretaria de Estado. Claro, ele pode fazer indicação, ele pode mobilizar um deputado estadual, um deputado federal para aquilo e tal, mas ele não se apresenta dessa forma. Ele não apresenta assim, não, porque aí eu vou encaminhar uma indicação para o prefeito, para o governador, para o presidente da república, para o ministro da educação, para o ministro da saúde. Não, ele fala assim, não, eu vou fazer isso. E ludibria o eleitor. Então, assim, ele não tem o poder de fazer aquilo. Ele tem o poder de tentar fazer a indicação e ver se acata a indicação dele. Exatamente. Mas não que ele vá solucionar, né? Ó, o Daniel tá falando aqui, ó. Não, primeiro tem o Christopher. O Christopher, ele é de São Paulo, meu amigo. Cris, um beijo, Cris. Olha lá, melhor convidada do canal até hoje. É um amigo também que é super inteligente, viu? Ótima pessoa para trocar uma ideia. Esse aqui também entende bastante do assunto. Quem sabe uma hora que ele vier passear aqui no Tabuado, a gente já aproveita e já traz ele aqui pro Hipersinapse. Aí o Daniel tá falando aqui, né? Eu acho que assim como para concurseiro, para concurso, né? Na política deveria ser obrigatório uma prova para medir o preparo do candidato e até mesmo ter a exigência de curso superior. Olha, eu concordo com você, Daniel, em parte.
assim, eu acho que deveria ser exigido, sim, uma prova para testar os conhecimentos do candidato ou do pré-candidato, né? Em relação ao papel que ele vai exercer na política. Eu até concordo que deveria, por exemplo, existir um curso, não de nível superior, mas um curso preparatório para políticos. Que assim, o cara vai estudar política, vai aprender o que é tripartição do poder, vai aprender o que é a Constituição Federal, vai aprender como funciona o poder legislativo, né? Não só aprender assim, que existe a tripartição do poder, mas aprender cada um dos 3 poderes, né? Para que serve, como funciona, qual é o papel dele enquanto vereador, enquanto prefeito, enquanto ministro, enquanto deputado federal, estadual. Eu acho que isso deveria ser exigido. Assim, você vai se candidatar, beleza, então você vai ter que fazer esse curso preparatório, que não é um curso ideológico, assim, não é um curso, essa ideologia ou aquela desse partido daqui, não. É um curso geral para educação política básica. Sim. Aquele conhecimento, assim, entender... Porque hoje quem tá dominando, a gente sabe que é os jovens, né? Sim. E tem muito jovem que tá leigo no assunto ainda, completamente, né? Que não tem muito conhecimento sobre política. Então é isso que tá precisando. E tem um jovem que é pior do que o que tá leigo no assunto, que é o que acha que tá entendendo do assunto e não tá entendendo patavinas. Uma vez a gente tava conversando sobre isso também, sobre aqueles jovens que vão muito assim, eles não têm ainda a cabeça formada, eles acham que entendem sobre política, mas não entendem. Às vezes porque o pai ou a mãe fala e acha que é assim, mas não é. Falta muito mesmo o pessoal estudar sobre política, é importante. Mas eu não gosto de política, mas tem que saber pelo menos o básico. Tem que ter o conhecimento... Tem que ter um conhecimento básico. Esse conhecimento básico. E aí, aí sim, aí eu penso que funcionaria melhor, né? Eu acho que já seria uma solução. Tem o exemplo aí do Partido Novo, né? Que eles têm isso, eles fazem essa coisa do curso e tal. Poderia ser uma ideia interessante se outros partidos dessem esse direcionamento. Eu sei que tem outros partidos que dão uma base para o candidato, mas não no nível do Novo, que eu saiba, porque o Novo faz prova pros caras, os caras não vai sair candidato assim, porque eu quero, porque a direção... Não, eles têm que fazer primeiro assim, eles têm que se mostrarem aptos a serem candidatos. Mas eu acho que isso tinha que extrapolar o partido político. Eu acho que isso não devia ser uma coisa do partido político. Eu acho que deveria ser uma coisa da política nacional. Assim, No geral. Sim. Todos serem... Desde o estudo até a comunicação, até um curso de oratória, que é o que a gente falou recentemente, isso, né? Exatamente. Aprender a se comunicar, a falar. Então, eu penso que isso seria importante. Aí, continuando aqui os recados, né? O Levi concorda com o Daniel. E ele fala assim, e apresentação prévia de ficha limpa na justiça. Com certeza, isso é outro dado importante. Nós temos, né, a lei da ficha limpa, que foi implementada, acho que em 2011, se não me falha a memória. Foi no primeiro mandato do governo Dilma. Foi no comecinho ou foi no finalzinho do segundo mandato do governo Lula, não lembro agora. Eu acho que foi 2011. Eu não tenho certeza também, mas acho que foi. Eu acho que foi 2011. De qualquer modo, eu acho que ainda é preciso mais rigor. Eu acho que a lei da ficha limpa ela é boa, mas eu acho que é necessário um rigor maior. Inclusive, eu acho que dependendo do crime que o político cometer, eu acho que ele não tem que perder a elegibilidade por 8 anos. Eu acho que ele tem que perder a elegibilidade para sempre. Acho que ele nunca mais deve voltar para a vida pública. Tem muitos políticos que não deveriam estar lá só pelas cagadas, pelos crimes, pelos absurdos que eles cometeram. Que é o que a gente mais vê, né? Muito. Se nós não vamos entrar aqui... A gente não quer entrar necessariamente no assunto política em si, né? Nós não vamos que aqui... é um bate-papo, mas acabamos entrando também, porque a gente está respondendo as perguntas, né? Mas assim, de qualquer modo, a gente não precisa citar nomes aqui, todo mundo aí sabe de quais pessoas estamos falando aqui, então cada um aí que chega às suas próprias conclusões e concordem ou não, né? O Fabião, meu amigo, buenas, Fábio, seja bem-vindo aí mais uma vez. O Fábio, eu estive lá em Paranaíba, agora ele tá lá em Curitiba, né, Fábio?
Eu tive lá com ele, ele esteve em Paranaíba recentemente, eu fui lá tomar uma cerveja com ele lá, um amigo também de longa data, da época do cursinho popular lá em Paranaíba. Não é da minha época, gente. Esse não é da sua época, esse foi posterior. E aí, ele esteve aí, e sempre que ele tá por aí, eu vou lá tomar uma cerveja com ele, bater um papo, dar umas risadas, que é sempre muito bom. E um abraço, Fábio. Cris Bike também. Cris Bike tá mandando umas palminhas aqui pra gente, valeu, Cris. E tá falando assim, né, ali depois da sua mãe, né? Tá falando assim, assunto bom pra esse ano, parabéns. Bom que alerta a população a buscar mais conhecimento. É isso aí, Cris. Em parte, eu acho que como alguém que tá trabalhando com a comunicação aqui no município, eu acho importante que eu também tenha essa postura de trazer essas questões à tona, não para... Eu sempre falo assim, eu não quero discutir política no âmbito partidário, sim, eleitoreiro. Até porque cada um tem o seu, né, exato. Derson? A gente não quer misturar isso, né? Isso, exatamente. Eu quero fazer uma discussão sobre a política, mas que esteja acima dessa discussão mais partidária, ideológica. Não, eu quero uma coisa mais objetiva e que esteja ligada exatamente com essa questão da atividade política, do que o político faz. Não me interessa o que o político pensa ou defende necessariamente, mas, igual eu falei de trazer os candidatos aqui, os pré-candidatos, entendê-los e permitir que eles apresentem seus projetos, suas ideias, mas também verificar se eles estão preparados, né, para disputar o cargo e tal, né? Aí a Marli tá mandando boa noite, muito importante o assunto abordado. Boa noite, Marli, um beijo para você. Aí o Daniel deveria ser definitivo, ele deve estar falando da inelegibilidade, né, Daniel? O assunto é inelegibilidade. Que a gente estava falando naquela hora, né, sobre não tornar inelegível definitivamente alguns políticos que se metem em crimes absurdos. Aí a Margarida, um beijo também, dando boa noite aqui. Assunto muito importante para o momento, com certeza, Margarida. Inclusive, também, a Margarida é uma pessoa que vai vir no podcast, já tá feito o convite, Margarida. Qualquer hora dessa aí, vamos combinar uma data para você vir aqui pra gente bater um papo que rende também, né? Aí rende. E... Bom, acho que aqui foram todos os recados, né? Mas, enfim, é isso, né, Maria? Eu acho que a gente acaba entrando nesse assunto política, né? Mas eu penso que, como eu falei agora há pouco, é importante também conversar a respeito disso, independente de posição ideológica, de posição partidária. Eu acho que tem questões aí que vão além, que vão muito além. Por exemplo, nós temos um problema sério com a educação no Brasil. Isso é de sempre, assim, de muito tempo. Claro que houve uma época que a educação foi melhor, mas era uma outra realidade, era um outro momento. Depois de 30, 40 anos para cá, a educação brasileira ela entrou num processo de, vamos dizer assim, de decadência, degeneração. Então, é claro, nós temos que buscar uma solução para esse problema. E eu acho que essa solução ela tem que vir a despeito das posições ideológicas partidárias, porque assim, sabemos que é um problema que o Brasil tem, é um problema que mantém o Brasil, se não for o principal problema, né, é um dos principais que mantém o Brasil no atraso, e a gente precisa encontrar uma solução para essa questão. Eu sempre bato na tecla da alfabetização, que é muito importante. Dentro da escola tem que começar também. Tem que começar na escola, tem que... Enfim, esse é um trabalho que vai requererá... Falei bonito agora, hein? Que requererá um esforço em conjunto daqueles que realmente estão preocupados com o desenvolvimento desse país. Independente de ser esquerda, ser direita, ser centro, de não ser nada... a gente tem que chegar a um consenso
sobre as possíveis soluções para a educação, e não só para a educação. Eu acho que todos os problemas que o Brasil enfrenta, ele precisa passar por um diálogo amplo e buscar um consenso entre as várias vertentes aí ideológicas, partidárias, para que a gente realmente assuma o compromisso. Porque, por exemplo, o problema da educação você não vai resolver em 4 anos, Não. nem em 8 anos. Você vai resolver em pelo menos 12 anos. Assim, para você começar a ter resultados, não é que você vai resolver o problema, você começa a ter resultado depois que você pega assim, uma primeira turma que começa lá no primeiro aninho e termina o ensino médio. Então, nesse tempo aí, ó, você passa 9 anos no ensino fundamental, 1 e 2, e aí mais 3 anos no ensino médio, são 12 anos. Então, assim, se a gente apresentasse este ano um programa de melhoria da educação que começasse seriamente agora, daqui 12 anos a gente vai começar a colher os primeiros frutos. Aí depois, 13, 14 anos, 15 anos, quer dizer, é um projeto que pelo menos uns 20 anos para você chegar num ponto em que você vai falar assim, ó, agora sim. Quem está entrando agora na política, os novos políticos, é um tema muito importante. Eles deveriam dar prioridade a isso, que é a educação, né? Então, o pessoal que está entrando agora, que é o que a gente estava justamente falando, né? Deveria priorizar a educação, né? Exato. A gente... Então, só para concluir o raciocínio, o que eu penso, assim... Tem que ter um projeto, uma espécie de plano diretor para essa questão da educação, por exemplo, né? Citando um exemplo, não só necessariamente educação, segurança, saúde, que são os 3 pilares aí, né? Para fazer uma sociedade funcionar bem. Então você tem essas 3 questões aí que são importantes. Porque assim, independente do governo que entrar, por isso que eu falo que tem que ter um consenso. Que tem, assim, a galera vai ter que abrir um pouquinho mão de uma parte da sua ideologia para dizer, olha, eu não concordo com isso, mas no restante eu acho que faz sentido. Então, assim, todos os lados abrirem mão de alguma parte do que eles acreditam para que exista um consenso, porque não vai haver consenso. Porque realmente é importante. Porque é muito importante. Para dizer assim, olha, entrou fulano, saiu fulano, entrou Beltrano, vai dar continuidade àquele projeto. Vai ter que deixar uma margem muito pequena para uma mudança, para dizer assim, eu vou mexer nesse detalhe aqui. Aí o outro volta, eu vou mexer naquele detalhe lá. Beleza, pode até fazer um ajustezinho aqui, outro ali. Mas tem que ter um cerne ali. Uma continuidade. Que não pode ser mexido, exato. E tem que ter essa continuidade. Que aí sim, no longo prazo, que é o que nós precisamos para resolver o problema definitivamente, a gente vai ter resultado. Porque senão a gente vai ficar patinando. No mesmo lugar, ninguém toma iniciativa, né? Que é o que a gente mais vê também. Muito. É o que eu chamo de política da terra arrasada. A pessoa começa algo legal, até interessante, fala, isso é interessante, pode ser que ajude e tal. Aí chega um outro governo e fala, não, isso aí tá tudo errado, não é assim e tal. Aí ele corta aquele projeto, e não, o que nós vamos fazer é outra coisa. E aí começa tudo do zero e assim vai. O Everson tá mandando aqui também, né? Parabéns, Debson. A população precisa de um espaço como este para manifestar as coisas importantes da sociedade. Valeu, Everson. E o Levi tá falando aqui, né? Eu penso, enquanto educador, que o MEC falha em não criar uma disciplina de educação política, educação financeira, educação tecnológica, entre outras. Concordo com você, Levi. Eu acho que, embora sim, concordo, mas também tem uma coisa. Quando a gente fala em educação política, especialmente, né, a gente tem que ter um certo cuidado, porque tem, assim, geralmente os professores já tentam, assim, educar politicamente seus alunos, ensinando noções de política a eles e tal, mas tem professores que nós sabemos que às vezes se empolgam um pouquinho demais. E leva pro pessoal. O posicionamento político dele. Exato. Então, assim, ele fala assim, eu vou ensinar política pro meu aluno. E ele acaba, assim, passando pro aluno a visão de mundo dele.
e ele acaba, assim, glorificando tudo que da ideologia dele e satanizando tudo que é da ideologia do outro. E muitas vezes ele não faz ele não tenta ter um posicionamento mais democrático e mais imparcial. Ele não precisa dizer assim ele não precisa dizer, não existe imparcialidade. Não existe imparcialidade. A pessoa vai ter um posicionamento. Mas eu penso que ela tem um compromisso ético, inclusive, independentemente do posicionamento dela, ela pegar um tema e falar assim, olha, essa aqui é uma corrente de pensamento, essa corrente funciona assim. Tem essa corrente que funciona assado, e aquela outra que funciona daquele jeito. E colocar os alunos em contato com essas ideias. Mas eu acho que não é nem esse o ponto. Eu acho que nem essas questões deveriam ser abordadas, né, dessa forma. Eu acho que deveria ter eles deveriam abordar, assim, a questão da educação básica mesmo. Tipo, aquilo que eu falei lá atrás, do político que quer ser candidato. O que é política? Como funciona a política? O que é tripartição do poder, democracia, apresentar as várias formas de governo. Então, você tem monarquia, você tem república, presidencialismo, parlamentarismo, como que funcionam essas formas, o que faz um deputado federal, um deputado estadual, um vereador, o que faz o prefeito... 3 poderes, legislativo, executivo, judiciário. Justamente. Tinha que ser por aí, né? Eu acho que... Que o professor, dentro da sala de aula, ele tem que ter uma cautela para tocar nesse assunto. Porque se ele for levar para o lado pessoal dele, a ideologia dele, o que ele acredita, já tá errado. Então, ele tem que ser imparcial. Então, tem que ter uma cautela para falar dentro da sala de aula. Mas tem que ser abordado esse tema, é importante para a educação. E eu sempre falo assim, tudo bem, o professor quer manifestar, expressar qual é a posição dele, ele pode fazer isso. Com cuidado de que ele não... Assim, a minha posição é essa. Mas tem imparcial. Mas, para além da minha posição, tem essa outra aqui, tem aquela outra lá, e apresentar, assim, as fontes para que os alunos entendam essas visões de mundo. Então, E eles tiram as próprias conclusões conforme vão crescendo, desde o ensino fundamental até exatamente. Superior. Esse que é o ponto. E aí, tratar dessa forma, né? Com esse cuidado de não ficar fazendo propaganda, né? Para si e tentar beneficiar o seu lado. Não é assim que tem que ser. Até porque, né, Debson, muito desses alunos chegam em casa, tem os pais que têm os posicionamentos deles, às vezes isso gera uma polêmica muito grande, então tem que ter uma cautela, Justamente. Aí o Levi tá falando aqui, né? Política no sentido de política grega, antiga, nada de politicagem e ideologias. Exato. Verdade. Justamente isso, Levi. Aí o Daniel tá falando aqui, né? Acaba ensinando ideologia ao invés da política. É o que acontece muitas vezes, Daniel. E isso, assim, não tô falando de gente de esquerda e direita. Eu conheço professores de esquerda que fazem politicagem em sala de aula, conheço professores de direita que fazem politicagem em sala de aula. E os dois estão errados. Não é para fazer politicagem em sala de aula, não é para... É para explicar o que é a política, o fundamento da política para o aluno entender. Exato, a educação política. Exatamente, é como nós estamos falando aqui. Aí o Ricardo, um abraço, meu querido, o Ricardo Taone aqui. O Ricardo. Gente boníssima. Ele é. Tem que vir no podcast também, viu? Quando estiver por aqui. Eu falei com ele hoje, falei pra ele, a partir de março, vê aí uma data que você pode pra gente marcar um podcast pra você vir de novo aqui. Ele já veio aqui uma vez, foi um papo muito bom e sempre, né? Ricardão sempre, os papos sempre muito bom. Ele tá falando aqui, a política, né? Ele até colocou entre aspas, para a educação vem das disciplinas de base. O desenvolvimento ideológico, o indivíduo constrói após isso. Exatamente, Ricardo. É como a Maria Isabela falou, a pessoa recebe esse conhecimento básico do que é a política e ela, ao longo de sua vida, vai buscar as informações e complementar esse conhecimento e vai formar sua própria visão de mundo. Chegando à conclusão dela, né? Exato. Tirando a sua própria conclusão e não... Por uma influência de um posicionamento pessoal, né? Exato, justamente. O Levi tá falando aqui também, o professor tem que agir imparcial. Ele está ali para ensinar conteúdos e não para tratar de convicções pessoais.
Justamente, eu também tenho esse pensamento, o Levi. É claro que, às vezes, inescapavelmente, o aluno, quando você começa a falar sobre... Igual, eu sou professor de história. Geralmente recai sobre o professor de história passar essas noções básicas de política e tal, né? E quando, eventualmente, eu ingresso em algum conteúdo que me permite falar a respeito, né, desse conhecimento básico de política, os alunos perguntam, assim, qual que é o meu posicionamento, em quem que você votou, professor? Sempre tem essa pergunta. Sempre tem. Falar sobre isso também. Sempre tem. E aí, às vezes, assim, eu falo pra eles, olha, gente, meu posicionamento não é tão importante aqui, mas eu penso dessa forma. Mas a minha visão de mundo, eu levei muitos anos para construir. E aí eu sempre faço um resuminho da minha vida em relação a isso, para mostrar para eles, assim, como eu já transitei por várias visões de mundo, até chegar numa que, no momento, eu não posso garantir que eu vou ficar com essa visão de mundo pro resto da minha vida. Claro. Porque eu transitei por várias visões de mundo até chegar na que eu tenho atualmente. E que, como eu disse e repito, não é uma garantia de que vai ser para sempre assim. Ou seja, a minha visão de mundo não é importante para eles. Não tem que ser importante para eles. Eles, beleza, entenderam? Entenderam, tá. Agora vocês têm que conhecer quais são as visões que dão embasamento para minha, mas as visões que dão embasamento para outras, que são diferentes, até antagônicas, opostas à minha, para que vocês entendam e vocês estudem e reflitam a respeito para vocês formarem seu ponto de vista. Porque Exatamente. eu não tô aqui para incentivar ninguém a apoiar o mesmo posicionamento político que você. Exato. Não. Eu tô aqui para que vocês entendam o que é a política, como ela funciona, como esse universo da política age. Então, o conhecimento que é importante para que vocês cresçam politicamente, no sentido de ter conhecimento sobre política, é justamente esse, é de você entender como tudo funciona, quais são os modelos disponíveis, quais são as ideias disponíveis, e aí, a partir daí é com vocês. Aí eu já não faço mais parte disso. E não ficar aqui falando, olha, eu penso desse jeito, deveria ter sido assim, eu votei em fulano, geralmente eu me arrependo de todo mundo. Gente, porque essas perguntas em sala de aula, professor, mas em quem que você votou? Você é de direita ou você é de esquerda? Sempre vai ter um aluno para perguntar isso. Sempre vai ter. Então é normal. E aí cabe ao professor ter o jogo de cintura para, né, não cair na armadilha de virar ali um propagandista, né? Aí quando vê, já gera até uma discussão. Um proselitista, né? Fazer proselitismo político dentro de sala de aula. Então tem que ter esse jogo de cintura. Às vezes é difícil, eu confesso que às vezes é difícil, mas tem que ter esse cuidado, né? Sim. E geralmente eu gosto de fazer contraponto, sabe? Às vezes eu já tive salas assim, aquilo que você está falando sobre a família, né? Ela exercer influência, natural que a família vai exercer influência sobre a visão política do filho e tal. Mas geralmente acontecia assim, quando eu pegava uma sala de aula que eu via que vinha de casa uma visão predominantemente de esquerda, eu fazia os contrapontos de direita. Quando eu pegava uma sala predominantemente de direita, eu fazia os contrapontos de esquerda. Para dar uma equilibrada, porque senão fica esquisito. Aí, voltando aqui, né, pro chat. Eu paro no do Levi. No do Levi. Mas e você, Maria? Você já passou por essas saias justas, assim, de ficarem te perguntando? Maria... Bom, é claro que o fato de você... Vim de uma família que já é da política, já é da esquerda, né? Então. Eles têm até um grupo no WhatsApp, Esquerda Democrática, gente. Mas, assim, eu sempre me posicionei bastante nas redes sociais sobre política, né? Sempre falei muito meu posicionamento, principalmente como, assim, mulher, e defendo a mulher, defendo o direito da mulher nas minhas redes sociais, no meu Instagram, pra quem me acompanha sabe. Mas quando você se posiciona como mulher e muitas das vezes você defende a mulher, as pessoas já tiram aquela
conclusão um pouco precipitada às vezes. Ah, é porque ela é uma mulher feminista, então ela é da esquerda, ela é isso. Mas, na verdade, eu tento ter uma cautela nas minhas redes sociais para falar sobre política. Porque a gente sabe que é complicado e existe muito fanatismo político. E o fanatismo é um assunto muito delicado. As pessoas perdem um pouco a noção. Então, por eu ser uma mulher que defende a mulher, tende a ir, pela minha família também, o pessoal sabe que é mais pro lado da esquerda. Mas eu tento não misturar muito a política nas minhas redes sociais. Mas, assim, eu tento priorizar mais esse lado do direito da mulher mesmo, né? Mesmo sendo uma mulher feminista. É até uma coisa que você falou que é importante ressaltar aqui, essa questão do fanatismo. É até perigoso, em certo sentido, a gente se expor publicamente nesse cenário de polarização que o Brasil vive, né, de tamanha polarização, porque eu conheço pessoas que, tanto de um lado quanto de outro, por assumirem um posicionamento sobre política, sobre ideologia, recebem ameaças, né, tanto de um lado quanto de outro. E eu tô falando de gente moderada, tá? Não tô nem falando, assim, amigos meus que não são fanáticos, que são moderados, tanto de esquerda quanto de direita. E que recebem. Mas que recebem ameaças, e às vezes até dos dois lados. Porque às vezes tem um posicionamento, às vezes o posicionamento moderado confunde quem tá acompanhando. Então, às vezes o cara, ele é de esquerda, mas ele, de repente, comenta alguma coisa, critica o presidente da República. Se o cara é fanático de esquerda, ele já vai lá ameaçar o cara, porque falou mal do presidente. Do mesmo modo acontece do outro lado. O cara é de direita, mas ele fala mal do ex-presidente, aí recebe ameaça de gente da direita, porque aí é assim, o cara da esquerda que critica o governo atual é taxado de direita. O cara que é de direita, que critica o ex-presidente, é taxado de esquerda. Cara, e aí, porque esse é o maior argumento, né? Não tem outro lado. Não tem. Se você falar de um, você é de direita. Se você falar do outro, você é de esquerda. E aí já... E você não pode ser contra os dois. Porque assim, ser crítico aos dois, né? Não vou nem dizer ser contra. Porque eu, por exemplo, eu tenho uma posição muito crítica em relação a ambos. E assim, eu até evito muitas vezes participar de certas conversas, assim, certas rodas de conversa. É o meu caso também. Porque, infelizmente, se eu manifestar a minha posição, tanto em relação a um quanto em relação ao outro, quer dizer, eu vou acabar arrumando confusão com os dois lados, é melhor eu ficar quieto, né? Então, e eu fico, assim, bem dividida porque o que acontece, se for ver por lado de famílias, a minha família materna é esquerda e a minha família paterna é direita. E as duas a família materna mexe com política até hoje, né? Uhum. E a família paterna também já mexeu. Então, assim, eu tento não levar tanto o meu lado político mais para as redes sociais e priorizar mais o que é o meu foco mesmo ali na área do direito. Exatamente por isso, porque eu fico bem dividida ali em cima do muro. Olha só, o Daniel, né, já veio com uma questão polêmica aqui, ó. Ele fala assim, se bem que caramba, sem querer eu fechei o comentário aqui. Ele fala assim, se bem que o feminismo atual não defende em nada os direitos da mulher, né? Ó, Daniel, isso daí eu vou responder aqui, vou dar minha resposta, depois eu deixo a Maria Isabela dar a dela, talvez a gente possa ser que converja aí nas ideias. Eu sempre costumo dizer o seguinte, quando perguntam pra mim sobre feminismo, né, eu sempre... A primeira resposta que eu dou é com uma outra pergunta. Eu falo assim, de qual feminismo você está falando? Do feminismo clássico ou do neofeminismo? Porque eu faço questão de distinguir, assim, porque em todos os movimentos, você percebe que há, às vezes, a radicalização. E se você fala pra mim do que eu chamo de neofeminismo, que é esse feminismo mais radicalizado, tipo Femen, que é aquele movimento que surgiu na Ucrânia, lá nos anos 90, e que é um movimento ultra radical dentro do pensamento feminista, aí eu vou concordar com você, que esse feminismo radical, eles se perderam na agenda e acabam
defendendo algumas coisas que não tem pé nem cabeça e que muitas vezes mais prejudica as mulheres do que as beneficia. Agora, quando a gente fala do feminismo, que eu chamo de feminismo clássico, que é o feminismo que nasceu lá no século XIX e que teve a primeira onda naquela época tal, e que começa ali com a busca pelo direito do sufrágio universal, ou seja, o direito das mulheres a votarem, a participarem da política, de terem igualdade legal, salarial em relação aos homens. Aí, esse feminismo, eu vejo ele com muitos bons olhos. Então, ou muito bons olhos, agora não sei se eu acertei o plural aqui, mas o fato é que a gente tem que ter um certo cuidado para poder identificar uma coisa e outra, porque senão a gente acaba caindo na armadilha de colocar no mesmo saco um movimento grande e diverso. Que é uma coisa que eu costumo falar também, assim, que existe uma confusão, né? Muitas vezes em relação a muitos pensamentos, a muitas correntes de ideia, muitas correntes ideológicas, de você colocar tudo, homogeneizar tudo e fazer uma generalização que muitas vezes você pega assim, uma minoria que contamina a visão, perturba, vamos dizer assim, causa uma perturbação na visão que a gente tem sobre aquele movimento em geral. É o que acontece nesse sentido do que eu falo aí, esse neofeminismo radical, ultra radical, e acaba contaminando a nossa visão, e a gente tem que tomar cuidado para não cair na armadilha de dizer assim, o feminismo é uma porcaria. Calma. Ou que o feminismo é superioridade ao homem, né? E não é, porque... é importante a gente definir isso também, porque, assim, tem muitas pessoas que não sabem sobre o assunto, acreditam que feminismo é o oposto de machismo. E o oposto de machismo é feminismo, e não feminismo. Existe uma diferença aí. Igual o Cris comentou aqui, ele falou, boa noite, acredito que tudo tem a partir de um ponto de vista, né? O feminismo busca a igualdade de direito entre homens e mulheres a ser apoiado. Sim, exatamente, a igualdade de direitos. Direito salarial, né? Sim. Que até hoje a gente luta por isso, assim, melhorou muito, mas eu ainda acredito que tem muita coisa para melhorar ainda. Da política, né? A mulher não tinha direito à voz e à voto, e hoje a mulher tem. Mas ainda acho que muitas mulheres deveriam sair mais para a política, as mulheres deveriam mais se posicionar na política, tem que sair, tem que estudar. A gente precisa de mulheres na política, tem muita coisa assim. Melhorou, mas eu acho que tem muita coisa a ser melhorada ainda. É uma discussão que sempre que a gente trata dessas questões assim, acaba atraindo assim as controvérsias, né? Sim. E aí são assuntos polêmicos, tanto a política que a gente estava falando até agora, quanto sobre feminismo, porque eu acabei citando aqui no vídeo na hora que a gente começou a falar sobre política, aí eu citei das minhas redes sociais, então foi onde ele perguntou por causa do assunto. Mas, enfim, o importante é a gente ter esse cuidado de olhar para determinados movimentos, para determinadas correntes de ideias e até mesmo algumas ideologias, para não cair nessa armadilha de você pegar uma minoria que tem um posicionamento destoante e que muitas vezes é muito radicalizado, é extremamente radical, e cuidado para não misturar e achar que aquela minoria representa todo o conjunto. Colocar como se fosse uma coisa assim, uma superioridade, né? Que a mulher quer ser superior ao homem, por exemplo. Que a gente vê muito, né, Debs? Tem muito. Infelizmente eu já vi, assim, declarações, assim, de mulheres ligadas a esses movimentos mais radicais, né? Fala assim, homem pra quê? A humanidade não precisa dos homens. Calma, moça, não é bem assim. Então, assim, tem esses excessos, né, que acontecem e a questão da busca pela igualdade. De todos terem o mesmo tratamento, de todos terem de serem tratados com a mesma dignidade e não de superioridade, não é isso. O que eu trago para minhas redes sociais, né, respondendo aí o que o Daniel tinha falado, eu falo muito sobre direito e mulher porque a gente vê muito... Nós vivemos em um país que ele é patriarcal, né?
Então, a gente vive numa sociedade extremamente machista. As mulheres morrem todos os dias. Então, assim, até abordei essa diferença do feminismo, que feminismo não é o contrário de machismo, o contrário de machismo é feminismo, justamente por isso, porque o machismo, ele mata, e o feminismo não. Ele busca os direitos iguais da mulher, né? Então, é importante falar isso, porque o país, o mundo que a gente vive hoje em dia é muito complicado, né? Então, mulheres morrem todos os dias por feminicídio, por vários motivos, né? Mulheres são agredidas também. Então, é sobre isso que eu abordo nas minhas redes sociais, né? Aham. Aí o Daniel tá falando aqui, sim, justamente isso. Não me entendam mal. Fica tranquilo, relaxa, Daniel. Nós entendemos. Não, a gente tá aqui só num debate. A gente tá num bate-papo aqui, não tem... Ninguém vai ficar chateado, não. Pode ficar tranquilo. Aqui todo mundo tem maturidade o bastante pra eventualmente discordar com o que determina a maturidade, o nível da gente aqui. Eu e a Maria Isabela, a gente converge em muitas ideias, mas diverge em muitas também. Sempre conversando, a gente sempre rola. Tem muita coisa que a gente não bate. Não bate, mas assim, a gente, acima de tudo, eu acho que o mais importante, e isso acontece entre eu e a Maria Isabela, que é o respeito. Porque, às vezes, o ponto de vista diferente não quer dizer que você é contra a outra pessoa. Não, é apenas uma perspectiva diferente das coisas. E que, muitas vezes, essa perspectiva diferente, ela pode, às vezes, até colaborar pro crescimento de ambos. Então, assim, eu ouço o que ela tem a falar a partir da perspectiva dela. Ela ouve o que eu tenho a dizer a partir da minha perspectiva. Se são duas pessoas civilizadas e maduras, o que vai acontecer? É como se você plantar uma semente, um na cabeça do outro, que vai germinar e vai gerar uma reflexão, vai gerar um reposicionamento, ou vai reafirmar a sua convicção. O importante é você manter o respeito e deixar claro que não tem nada a ver ser com a pessoa, não é contra a pessoa. Assim, é apenas uma perspectiva diferente. Só isso, não é nada mais. Uma ideia diferente, né? Exato. Bom, gente, o papo tá muito bom, mas já estamos chegando aqui, ó, a 1 hora de podcast. Como todo mundo aqui já sabe, eu procuro não estender demais, né, o podcast, para não ficar, às vezes, um pouco cansativo e tal. Não que esteja sendo cansativo, na verdade está sendo muito bom. Geralmente é muito bom, e aí sempre fica aquela coisa assim, podia ir um pouquinho mais, mas como também já é domingo à noite, já é um pouquinho tarde, né? Já é 10 horas. O pessoal vai trabalhar amanhã, então eu criei esse padrão aí de começar às 9 da noite. É mais assim um bate-papo mesmo, assim, pro finzinho da noite de domingo, pro finzinho do fim de semana. Então, é pra gente não se estender demais mesmo, pra não atrapalhar o sono da galera aí que vai trabalhar cedo na segunda-feira. Então... Vamos falar aí também, né, já que vamos finalizar, do nosso amigo do Los Hermanos novamente, pra quem entrou depois. Exatamente. O Rafa do Los Hermanos. Muito bem lembrado, Maria. Então, o nosso podcast, esse episódio de hoje está sendo patrocinado pelo Los Hermanos. Deixa eu ver se eu pronuncio corretamente essa palavra. Parrilla, que é espanhola, né? Los Hermanos Parrilla. Deve ser assim, né? Um abraço aí pro Rafael. Estamos aqui, então, recebendo hoje o patrocínio do Los Hermanos Parrilla, que é um lanche artesanal, aqui é um hambúrguer artesanal. Um dos melhores do Taboado, viu, pessoal? Peçam, se vocês ainda não jantaram hoje, aproveitem aí. E peçam, porque o lanche é muito gostoso e... Até às 11h30 ele tá atendendo. E aí, fica aqui o meu agradecimento ao Rafael aí por essa parceria que está sendo estabelecida aqui com o Hipersinapse. Um abraço aí, Rafael, um abraço aí pro pessoal do Los Hermanos. E antes de encerrar, Maria Isabela, quais são as suas considerações finais para este episódio,
essa sua primeira participação. Minha primeira participação, demorou pra sair, viu, Demorou gente? pra sair. Pra vocês, foi complicado. Mas eu garanto uma coisa, que não será a última e que em breve você estará aqui de volta. Bom, eu queria agradecer o Debson por ter me convidado para o podcast dele, ao pessoal que está assistindo, né? E eu pretendo estar aqui novamente, né? Espero que ele me chame novamente. Ele vai me chamar novamente pra gente continuar esse assunto, se o pessoal tiver interesse, né? Foi muito bacana falar sobre política e também entramos em outros assuntos. Eu gostei muito, Deb. Muito obrigada. Eu que agradeço, Maria. Antes de encerrar aqui, né? Tem mais 2 últimos comentários aqui, ó. Unknown, um anônimo aqui, desconhecido. É, isso que eu tô vendo tá também. dizendo aqui, ó. Tem muitas mulheres influentes que são conhecidas como feministas radicais, TERFs, mas compartilham de muitos pensamentos conservadores, especialmente preconceito direcionado a transgêneros. Assim, sim e não. E entraria em outra situação aí já, né? Mas enfim, essa é uma discussão para um outro momento. Aí o Ricardo tá dizendo, conversa incrível, parabéns mais uma vez, querido Debson. Em breve retornarei sim. Um forte abraço, Isabela. Abraço, Ricardo. E o Daniel, né? O papo tá muito bom, para não. Pô, Daniel, infelizmente já deu aqui o horário. Vamos ter que parar. Ela vai ter que voltar para continuar o papo, claro, com Vamos certeza. Combinar. Com certeza ela estará aqui muitas vezes ainda para papear a respeito aí de assuntos e números. Parabéns, Debson e Maria Isabela. Marli, um beijo, Marli. Obrigada, mãe. Vocês estão de parabéns. Obrigado, Everson. Um abraço. Então é isso aí, gente. Você já falou, né, as considerações finais, né? Eu tô, olha... Às vezes eu dou o pessoal quer continuar a conversa, ele já se perdeu aqui, viu, galera? Então é isso aí, gente. Muito obrigado pela participação de vocês, pela presença de todos. Aqueles que não conheciam o canal estão conhecendo agora. Convido a se inscreverem aqui, né? Todo domingo nós fazemos uma live aqui. Geralmente eu trago algum convidado para bater um papo e às vezes eu faço sozinho. E durante a semana eu tenho 3 quadros que eu apresento aqui e que também de vez em quando aparece alguém para dividir comigo aqui o espaço, que é o Papo de Segunda, que rola sempre na segunda-feira às 9 horas da noite. O Papo de Quinta, na quinta-feira, às 21 horas também. E um quadro para falar de astronomia, ciência e ficção científica chamado Hiperespaço, que rola toda quarta-feira a partir das 21 horas também. Aí o pessoal ainda tá dando aqui, ó. A minha tia, muito bom, parabéns. Olha lá, o Daniel, ele quer fazer uma mesa redonda amanhã. Olha lá, continua amanhã, papo de segunda. Podemos fazer uma mesa redonda amanhã, hein? Tá animado. Vamos ver, Daniel. De repente pode ser que role aí. A Maria Isabela volta aqui amanhã e a gente faz um papo de segunda aqui. Vamos ver como é que tá, né? A disponibilidade dela também, né? Enfim, é isso daí, minha gente. Obrigado, Maria, Eu que agradeço. Pela presença. Muito bom ter você aqui. E aí, amanhã estaremos aqui para mais um Papo de Segunda. Quem sabe dá certo da Maria vir. E aí a gente dá continuidade no papo aí de hoje. Então, tenham todos uma excelente noite, um bom descanso, uma boa semana pela frente. E voltamos amanhã, às 9 da noite, com o Papo de Segunda. Um abraço, gente.